Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wellington Costa, sou médico residente em oftalmologia no Hospital de Base do Distrito Federal e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre miopia patológica e no final vou falar também um pouquinho sobre o albinismo. Essa é uma aula que faz parte do nosso módulo de retina, nós somos orientados pelo staff do Dr. Paulo Henrique Almeida Barros Lordelo. Inicialmente, falar um pouquinho sobre prevalência. Essa é uma condição que afeta homens e mulheres na mesma proporção, então não há distinção aí, essa questão. Mas há um dado interessante, que quanto maior o nível educacional, maiores são os níveis de miopia. E isso decorre principalmente porque nesses locais as pessoas têm maiores níveis de leitura, têm um maior hábito de ler. E isso faz com que as pessoas utilizem muito mais a visão para perto e acabam desenvolvendo maiores índices de miopia. E desse montante, aproximadamente 2% são considerados quadros de miopia patológica. O que determina um quadro de miopia patológica? É um conjunto de fatores que juntos vão determinar isso. O primeiro é o índice refracional alto, normalmente maior que -6. Alguns autores colocam um valor de -8, mas esse valor de -6 é amplamente aceito. A pessoa também geralmente vai ter o comprimento axial do olho maior que 26,5 milímetros, então ali o diâmetro anteposterior, né, vai ser bem alongado. E, juntamente com isso, a pessoa irá apresentar alterações patológicas, que normalmente são alterações decorrentes desse comprimento axial alongado. Né? Então, o olho desse paciente terá uma série de alterações estruturais que provocarão essas alterações patológicas. Existem algumas classificações dessas alterações patológicas. A Associação Americana de Oftalmologia utiliza um tipo de classificação, mas o CBO geralmente adota a classificação de Ávila, que é a classificação de um pesquisador brasileiro. Tanto a do CBO quanto a da Academia Americana elas são bem semelhantes, mas eu acho que a classificação de Ávila é até um pouquinho mais completa. E foi essa classificação que eu coloquei aqui para apresentar para vocês. O primeiro estágio, M1, da classificação de Ávila, das alterações patológicas, é o fundo tesselado. E nessa condição ocorre uma atenuação difusa do epitélio pigmentado da retina. Essa atenuação ela é tão intensa que permite até mesmo a visualização dos grandes vasos da coroide. Então, o epitélio ele fica muito menos opaco, gerando ali uma certa transparência, permitindo a visualização dos vasos da coroide, gerando esse fundo tesselado, né? Esse fundo de aspecto em mosaico, né? Porque justamente você está vendo os vasos do epitélio pigmentar e os vasos da coroide. Então, cria esse aspecto tesselado, aspecto tigroide. Isso ocorre principalmente porque, devido ao aumento do comprimento axial do olho, ocorre um estiramento, e esse estiramento provoca um afinamento da coroide e também uma rarefação do epitélio pigmentar da retina, gerando essa atenuação do epitélio. A segunda alteração no estágio da classificação de Ávila é o estágio M2, seria o estafiloma. O estafiloma nada mais é que uma protusão da parte posterior do olho. Essa protusão ela pode ocorrer em outras regiões do olho, mas geralmente ela ocorre ali na região peripapilar ou macular, na região posterior. Essa protusão ocorre porque o globo ocular do paciente que tem miopia patológica, ele muitas vezes ele cresce de uma forma desproporcional. Ele, além do comprimento axial ser mais longo, e isso já gerar uma tensão maior nas camadas do olho, ele também pode ter áreas que têm um maior afinamento que outras. E é justamente nessas áreas, né, de maior afinamento, nessas áreas ectásicas, áreas que têm uma menor resistência biomecânica, né, que ocorre essa protusão. E essa protusão é o estafiloma. Não é tão simples de ser visualizado, pelo que eu estava percebendo na análise do fundo do olho, porém, através de exames de imagem, principalmente com a OCT e da tomografia computadorizada, ele é facilmente visualizado, né? E é uma área ali também que é muito sujeita a aparecimento de buraco macular, justamente porque
ela é uma área que é mais fina e tem menor resistência. A terceira alteração, no estágio M3, na classificação de Ávila, são as alterações patológicas do Laker-Quex, que afetam aí até 5% dos pacientes míopes. Essas alterações são rupturas no complexo do epitélio pigmentado da retina, da membrana de Bruch e do coro capilar. Essas três estruturas elas ficam ligadas, né, ali o epitélio vem por cima, a membrana de Bruch fica ali no meio, né, a membrana de Bruch ela é formada principalmente por colágeno, tipo 1, tipo 3, e logo abaixo vem a membrana coro capilar. Então, como a gente viu, o olho míope patológico ele é muito menos resistente a trações biomecânicas, né, e acabam se gerando essas rupturas em algumas regiões desse complexo. E aí, justamente, essas rupturas vão provocar algumas alterações patológicas. Né? A primeira pode ser observada na primeira imagem ali, que são aquelas linhas amareladas ali. Nesse momento ali, em que aparecem apenas essas linhas amareladas, a ruptura ela se situa basicamente na membrana de Prout. Então, múltiplas rupturas nessa região acabam gerando essas linhas amareladas ali. Porém, outras alterações podem ocorrer, porque essas camadas elas estão intimamente ligadas. Então, pode ocorrer, por exemplo, hemorragia na camada corocapilar, né, gerando esse quadro de hemorragia em moeda. Né? Então, como vocês podem perceber, é uma hemorragia bem redondinha, né, e bem localizada ali. Né? Justamente por isso que ela é chamada de hemorragia em moeda. Uma outra consequência dessas múltiplas rupturas é que ocorre uma descontinuidade da barreira EPR Brute corocapilar. E isso acaba criando uma porta de entrada para um crescimento anormal de vasos. Né? Então, vai acabar gerando uma neovascularização ali naquela região, em até 10% dos casos. Né? Então, se fizer um angioflúor, vai ficar evidenciado isso aí na terceira imagem. Essas neovascularizações elas são altamente responsivas a anti-VEGF, ou seja, como anti-VEGF, o prognóstico é muito bom. Quando ocorre a regressão dessas neovascularizações, do local geralmente vai ficar uma lesão hiperpigmentar, né? E essa lesão hiperpigmentar são as chamadas manchas de Brooks. Né? Já aqui no estágio M4, né, o estágio mais avançado ainda dessas alterações patológicas, ocorre uma atrofia coreo-retiniana focal. Aqui já é resultado de todo o processo anterior, né? Múltiplas rupturas, áreas de maior afinamento, áreas que tinham algumas lesões. Então, a atrofia ela já é um resultado de todas as outras alterações que vieram ocorrendo ao longo do tempo. Né? É consequência direta das lesões crônicas anteriores. Né? Então, a coro capilar nessas regiões ela fica muito mais rarefeita, ela reduz o aporte de oxigênio e de nutrientes e, infelizmente, o epitélio pigmentar, os fotorreceptores ali da região, eles acabam sendo destruídos, né? Acabam sendo degenerados e criando essas áreas de atrofia focal. Inicialmente começa dessa forma, né? E aí, posteriormente, vai evoluir para o estágio M5, que é a atrofia coreo-retiniana difusa, né? Ou seja, esse daqui é o estágio mais avançado, né? Então a gente começou lá no fundo tercelado até chegar aqui na atrofia coreo-retiniana difusa, que é o estágio mais avançado desse quadro de miopia patológica. Então, quando chega nesse estágio aqui, as consequências visuais para o paciente são gravíssimas. Né? Então, o paciente praticamente não tem mais prognóstico visual, porque praticamente todo o epitélio pigmentar, fotorreceptor dele está destruído. Né? Se vocês forem perceber nessa primeira imagem, além de estar destruído, a camada corocapilar ela praticamente também não existe mais, né? Muito poucos vasos, então é um prognóstico muito ruim para esse paciente, infelizmente. Além das alterações patológicas já mostradas pela classificação de Ávila, existem outras complicações na miopia patológica que é importante ressaltar. Uma delas é a retinosquise miópica, que pode ocorrer até em 3,5% desses pacientes. E essa retinosquise vai ser justamente a separação entre as camadas da retina neurosensorial, ou seja, dentro da própria camada neurosensorial há uma separação ali das suas camadas, causando esse quadro. Né? E isso ocorre por um mecanismo semelhante ao que já foi comentado anteriormente, principalmente devido à atração anteroposterior, né, juntamente com uma combinação de uma membrana limitante interna mais rígida e uma região de estafinoma, né, o que, como a gente pode perceber, não é muito difícil de ocorrer nesses pacientes, né, porque o estafiloma, essa tração anteroposterior e essa membrana limitante interna rígida já é algo esperado nesses pacientes com quadro de miopia patológica. Além disso, esse quadro de retinosquise pode gerar outras complicações, porque até 50% desses pacientes podem evoluir para um buraco macular e outra grande parte deles podem evoluir também para um descolamento de retina ali na região macular. Então é um quadro assim bem complicado e que normalmente tem que se fazer uma vitrectomia posterior para fazer a correção ali daquela região. Uma outra complicação importante nesses pacientes com quadro de miopia patológica é o quadro de degeneração látice, né, que ocorre principalmente na região periférica da retina. Geralmente, essas regiões, elas são regiões que têm um afinamento maior, né, têm uma menor resistência e geralmente são regiões onde ocorre tração vitreoretiniana. Né? Então, nessas regiões, o vítreo ele tem algumas aderências anômalas naquela região. Então, o vítreo literalmente gruda ali naquela região e acaba gerando áreas de tração, gerando essas áreas de degeneração látice. E isso é preocupante porque, como é uma região onde já tem uma maior fragilidade e tem o vítreo ali realizando uma tração, então é super comum
ser uma área onde ocorre descolamento de retina. Então, caso o paciente tenha esse tipo de alteração, é importante acompanhá-lo de perto, porque ele tem uma alta chance, sim, de ter um descolamento de retina. E aí, mais uma vez, nesse caso, o tratamento tem que ser cirúrgico, né? Tem que colocar essa retina no lugar novamente. Uma outra complicação que foi até recentemente descrita, se não me engano, foi descrita a primeira vez em 2008, é o dome-shaped macula, que nada mais é que uma elevação na região macular em forma de dom, né? Então, em vez de ter aquela depressão foveal clássica, né? O que ocorre aqui nessa situação é que há uma elevação ali na região da mácula. Não se sabe ainda a fisiopatologia exata do porquê que isso acontece, então ainda permanece obscuro em relação a isso, mas acredita-se que possa haver um espessamento focal ali na região da esclera subfoveal e esse mecanismo possa provocar essa elevação ali na região da fóvea. Acredita-se também que possa ser um defeito na membrana de Bluetch, que pode criar um relaxamento focal ali na região e permite que ela se projete anteriormente e forme essa região em forma de cúpula, né? Mas ainda não se sabe exatamente por que isso acontece. Inclusive, não há nem tratamento específico para isso. Na maioria dos casos, acompanha-se apenas de forma expectante. Pode ocorrer sim um acúmulo de fluido subretiniano nesses locais, mas se não tiver nenhuma repercussão, ou se for apenas repercussão leve, apenas acompanha mesmo até que esse fluido seja reabsorvido de forma espontânea. Já foi tentado fazer anti-VEGF, já foi realizado alguns procedimentos cirúrgicos, porém sem grandes melhorias clínicas e não é utilizado de forma rotineira, né? Até pode ser tentado, mas não sabendo-se que pode não ter nenhum resultado com essas intervenções, né? E essa aqui foi a última das complicações, e é importante ressaltar que a maioria dessas complicações, elas são progressivas, né? Elas não têm uma cura específica, o que é feito são intervenções para diminuir a repercussão dessas complicações, mas pelo que eu vi, infelizmente, são quadros progressivos e que, em grande parte, vão evoluir aí para um prognóstico visual muito ruim. E como eu tinha falado, né, como eu comentei lá no início, eu também vou falar um pouquinho sobre o albinismo. O albinismo, né, que é um distúrbio genético, geralmente de caráter recessivo, ou pode estar ligado ao X. É uma deficiência na produção da enzima tirosinase. E a deficiência na produção dessa enzima leva a uma ausência total ou parcial de melanina. Ou seja, a tirosinase ela está envolvida diretamente na produção da melanina. E como é um distúrbio genético que pode ter caráter recessivo, muitas vezes os pais não manifestam a doença e pode ter um filho com essas características. Geralmente, o albinismo ele é classificado de duas formas. Em albinismo ocular, né, ou seja, afeta somente o olho, e geralmente é uma herança ligada ao X, e normalmente afeta homens. Em sua grande maioria, afeta os homens. Justamente porque o homem tem cromossomo XY, né? Então, como é uma herança ligada ao X, ele tem uma chance muito maior de ser afetado nesse sentido. Diferente da mulher que tem 2X, né? Então, mesmo que um desses alelos seja afetado, o outro pode compensar. Então, essas mulheres até podem apresentar algumas características bem leves de albinismo, mas o albinismo manifesto, geralmente elas não têm, né? E isso fica mais para os homens. E tem também o albinismo óculo-cutâneo, que é o talvez mais conhecido, né? Que tem herança de caráter recessivo, e ele é dividido em tirosinase positivo e tirosinase negativo. O paciente albino tirosinase positivo, ele ainda produz uma determinada quantidade de melanina, ainda que em baixa quantidade, mas produz. O albino tirosinase negativo, ele não produz nenhuma quantidade de melanina. Então, em tese, esse daí é o pior quadro possível. Então, começando a falar um pouquinho sobre o albinismo tirosinase negativo. Então, a acuidade visual geralmente menor que 20/200, né? O paciente geralmente tem uma fóvea hipoplásica, então a visão desses pacientes é bem ruim, né? Geralmente também esses pacientes têm um nistagmo pendular horizontal, um nistagmo que piora com a claridade, né? E geralmente é um nistagmo que, com a avançada idade, ele vai diminuindo. São pacientes que possuem uma íris transparente e translucente, né? Um olho rosado, né? Então, como vocês podem olhar aí na imagem do lado, quando você joga, né, a luz nesse olho, ele fica praticamente rosa, né? Porque a íris ela é muito translucente e aí você já está vendo praticamente os vasos da coroide através da íris. Tem uma hipopigmentação grave de EPR, né? Então, se vocês forem observar nessa imagem C, a última imagem, praticamente não tem pigmentação nenhuma no EPR. Então, o que a gente está vendo aí são todos os vasos da coroide, né, sendo expostos, porque não tem pigmentação. E são pacientes que têm alta fotofobia, uma característica bem clássica também desse tipo de paciente. Na teoria, esse é o paciente mais grave do albinismo, né? Porque ele não produz nenhuma quantidade de melanina, então ele sofre muito mais efeitos, né? Tanto pele, cabelos e olhos. É, como eu tinha falado, né, o albinismo tirosinase positivo, ele produz uma certa quantidade de melanina, mesmo que em pouca quantidade. E isso já tem repercussões positivas no seu quadro clínico, né?
por exemplo, a variação de pele, ela já é uma pele que é um pouco mais escura, não é aquela pele pálida, né? O cabelo também é um pouco mais escuro, em alguns casos podendo ser um cabelo até ruivo. A acuidade visual é reduzida, porém em menor intensidade. Então esse paciente aqui, em alguns casos, ele pode atingir uma acuidade visual ali entre 20 e 100, né, e 20 e 400, vai depender da gravidade, mas ele pode atingir ali uma acuidade até, digamos assim, satisfatória, né? Ali em 20 e 100, né, que já vai ajudar ele bastante. A íris, nesse caso aqui, ela não vai ser translúcida, ela pode ser azul, marrom escura e tem uma translucência variável, né? Mas não vai ser tão rosada no caso do tirosinase negativo, né? E o fundo de olho vai mostrar uma hipopigmentação variável também, né? Então, a gente observa aqui na imagem B que o fundo de olho ele é hipopigmentado, mas nem se compara, né, com o fundo de olho do paciente tirosinase negativo, né, onde você via todos os vasos da coroide ali expostos. Aqui você até vê os vasos da coroide, mas em uma proporção muito menor. E a fotofobia também está muito presente nesses casos. Vai estar presente em praticamente todos os casos de albinismo. E, por último, o albinismo ocular, né? Então, nesses pacientes, a pele e o cabelo são normais, né? E o olho é afetado. Como eu tinha falado anteriormente, nesses casos, as mulheres geralmente são portadoras assintomáticas, justamente porque elas são XX, né? Então, por mais que ela tenha ali um cromossomo afetado, a presença do alelo no outro cromossomo compensa, né? Essa deficiência no outro, né? E os homens, né, como são XY, se a mãe tiver essa genética e passar para ele, provavelmente ele vai ser afetado diretamente, não tem como, né? Nesse caso, os homens apresentam a íris e um fundo de olho hipopigmentados, né? Um aspecto semelhante ao que nós vemos nessa imagem ao lado, né? É um aspecto assim, meio tigroide também, né? Com variações de coloração, mas que tem repercussão na acuidade visual e é um paciente que também geralmente vai atingir ali uma acuidade visual de 20/100, 20/200, não tem uma visão muito boa não, né? É importante ressaltar aqui também, no caso do albinismo, que é uma doença genética, né? Então ela não tem cura, né? O que se faz aqui também é um controle, é, é uma tentativa de melhorar a acuidade visual desses pacientes. Então, dependendo do paciente, você pode prescrever óculos, né? Pode melhorar ali a refração dele, pode prescrever óculos é, com lentes com proteção anti-reflexo, com proteção também à luz, né? Porque eles têm esse quadro de fotofobia intenso, né? Mas, infelizmente, cura não tem esse caso aqui. É um paciente que vai conviver com esse quadro aí pro resto da vida. Então, essas foram as minhas referências que eu utilizei, né? Principalmente o livro do CBO, o livro do Kansky e também do Vaughan e Asbury. É isso, pessoal. Obrigado.